Paz do Senhor. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão eu quero me apresentar, eu sou o pastor Gessé, servo de Deus, servo vosso, se você for um servo de Cristo. Quero dizer a vocês, a todos vocês, que hoje eu venho em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que eu estou levantando aqui uma bandeira para o bem de todos aqueles que creem em Jesus. Jesus esteve entre nós, nos ensinou muitas lições, e uma delas foi a de que era extremamente necessário que as pessoas atentassem para os escritos sagrados, para os ensinamentos da palavra de Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês de um texto muito, mas é muito conhecido. Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 13. E eu estou lendo esse texto porque hoje eu quero... Deixa eu diminuir o volume. Eu quero chamar a sua atenção para o pós-jejum. Nós tivemos um período maravilhoso, o Brasil, no domingo, em jejum e oração, acredito. E aí, então, fica algumas questões que eu entendo serem importantes. Uma delas é qual o efeito que tudo isso gerou. O primeiro efeito que o jejum deve causar, deve promover, deve gerar, deve produzir, é o efeito que ele gera, ele promove, faz, causa em quem faz o jejum. A nossa proposta de sacrificar a nossa carne deve nos conectar ao propósito maior, que é unirmos-nos segundo o mesmo propósito que o Espírito Santo está trazendo a todos. Com isso, o primeiro grande objetivo do jejum, apesar de ter sido uma comoção nacional, um objetivo nacional, mas o maior grande propósito do jejum é fazer com que todos tenham a mesma mente, o mesmo propósito, a mente de Cristo. E de tudo o que se espera, baseado em tudo que foi lido, eu quero ler com você dois textos. Um é Provérbios capítulo 21, versículo 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É o primeiro texto, é o primeiro versículo que eu quero deixar para todos vocês. O que nós temos aqui é um convite à generosidade. É a chamada que o sábio vai nos propor, dizendo que quando você, que tem qualquer recurso, não ouve o gemido do pobre, tem que trabalhar a ideia de que um dia o seu clamor também não será ouvido. É duro, mas esta é a verdade. É a chamada lei da semeadura. Quem vai plantando, vai colhendo. Agora, vamos ler ainda. Salmos de número 12, também muito conhecido. E vamos entender por que essa verdade é tão dura. Porque, olha, o que está escrito. Por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. O que eu entendo, ligando uma verdade à outra, é a seguinte: quando você ouve o gemido do pobre e não atenta para esse gemido, você pensa estar melhor do que o próprio Deus. E com isso você, sem dúvida nenhuma, está muito errado. O Brasil precisa de mentes conscientes e conscientizadoras. Então o que nós estamos vivendo hoje é o movimento que nós já esperávamos. Infelizmente, eu vou dizer a você, já esperávamos. Já era certo que todo esse processo de pandemia, toda essa clausura na quarentena, iria gerar uma série de outras menores ondas, e depois nós teríamos ondas maiores, ondas cavalantes que viriam crescendo, que ainda virão.
Nesse momento, o que nós temos são as marolas, aquelas marolinhas dos efeitos traumáticos. Não, ainda não são os traumáticos, são os sintomas da crise que nós estamos vivendo, porque estamos só. Estamos sendo tirados do movimento social de agitação. Mas nós temos já alguns sintomas, não são todos também, relacionados às necessidades dos menos favorecidos. Pessoas que estão enfrentando dificuldades, que estão passando por dificuldades. Olhe para elas. Quero chamar a atenção dos governadores, daqueles que legislam, daqueles que executam as leis. E aí eu estou falando de juízes, de prefeitos, estou falando de homens que estão se valendo da autoridade política para pressionar, e alguns, incapazes de serem justos, infelizmente, já estão manipulando os números e os fatos em detrimento do benefício próprio. Que Deus tenha misericórdia deles, que Deus tenha misericórdia de nós. O que fazer? Seja justo, seja verdadeiro, seja transparente. Estamos preparando um caminho para falar de uma maneira bem mais enfática sobre política dentro deste cenário. Pastores que fazem política, políticos que querem ser pastores, que Deus tenha misericórdia de nós. Que dentro desta proposta, qual? A de quarentena, você possa aproveitar para atentar para o que a Bíblia diz. Nunca pense que você pode ser melhor ou maior do que o Criador. E Ele, bem maior do que qualquer evidência, ou do que qualquer político em evidência, melhor dizendo, Ele está dizendo: eu ouço o gemido do pobre e o clamor do necessitado. Este conceito mentiroso que nós estamos sendo envolvidos, essas mentes divididas, bem politicamente trabalhadas, tudo isso um dia Deus trará juízo. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós.